todos me indicaram você para falar de esporte de alto rendimento. Sim. E eu tive essa vontade de falar desse assunto agora em função das Olimpíadas, que terminaram ontem, né? Sim. E você falou uma coisa interessante aí, que você tinha, no seu teste de vocacional, te apontou para dois lados, que um era o que você já estava familiarizado, que é o esporte, Sim. e o outro a filosofia, Psicologia. psicologia. E o atleta de alto rendimento, ele só chega só chega até alto rendimento se ele tiver as duas coisas bem feitas, né? Se ele tiver com a parte física boa, mas eu acredito que hoje, principalmente, a psicológica. Mais do que nunca. Hoje, por isso que eu te falo que tudo tem um propósito. E hoje eu vejo essa questão lá atrás dos testes vocacionais para psicologia como opção 2. Eu fiz uns 4 ou 5, eu tinha alguns programas de psicologia que ia nas escolas públicas, né, como projeto piloto. Então eu fiz uns 4, todos deram. Educação física, primeira opção. Psicologia, segundo. E hoje eu consigo entender mais do que nunca, quando a gente pensa em saúde, o conceito de saúde qual é? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde não é ausência de doença. É bem-estar físico, mental, social e agora englobada a questão espiritual. Então, quando eu penso no aspecto físico, e aí eu falo pela vivência e algumas experiências com atletas paralímpicos e com atletas olímpicos, né? Deixa eu anotar aqui que isso depois nós vamos ter que voltar. Eu entendo que, mais do que nunca, quando eu penso num atleta, pensa num atleta olímpico voltando de Paris. Esse atleta que tem realmente uma equipe multidisciplinar competente, ele tem um treinador, ele tem um fisiologista, ele tem um ortopedista, ele tem um nutricionista, ele tem um psicólogo, ou seja, ele tem todo um aparato para que ele possa realmente performar, para que ele possa realmente desenvolver o melhor da sua qualidade. E entendo mais do que nunca que se esse atleta estiver no ápice da forma física dele, pensando agora em força, velocidade, agilidade, coordenação motora, todas as valências físicas estão em dia. Mas a questão mental não esteja equilibrada, tudo isso vai cair por água abaixo. Sim, ele não vai conseguir o alto rendimento. Exato. Então a gente entende mais do que porque todos vão estar capacitados fisicamente, tal. A maioria está, né? Todo no mesmo nível. Quem chega lá está no mesmo nível. A diferença hoje, então, é o estado mental? Estado mental. Então, talvez aquele que consegue entender um pouquinho mais, talvez entender e administrar um pouquinho mais a derrota momentânea, ou talvez aquele que entenda momentaneamente que a performance dele caiu ali, mas ele consegue recuperar, se reinventar, talvez dentro da competição, talvez dentro da mesma partida, ele muitas vezes vai ser o vencedor. Necessariamente não é o melhor que vai vencer, o melhor fisicamente falando. Mas talvez aquela questão mental pode ser o determinante para o resultado. Isso ficou claro para mim. Inclusive, queria que você falasse um pouquinho disso. Como que você fica num período de Olimpíadas desse assim? Vou falar por mim. Cara, Sim. Eu fico fascinado. Sim. O tempo que eu estou em casa, eu estou assistindo. Eu quero ver tudo e esse componente psicológico fica nítido, assim. Atletas que estão extremamente capacitados, foram para lá por mérito, e na hora, de repente, ali da prova, não consegue seu melhor rendimento, o cara não tá bom, ou ele fica um pouco nervoso, né? Muito. A pressão deve ser muito grande, pressão interna, pressão externa, a vontade de ganhar, o medo de perder. E isso passa pra gente assim, pô, são heróis, né, cara? O cara que chega ali é um ser humano, assim, fora da curva, né? Eu falo que as pessoas mais próximas daquele estereótipo que nós temos de super-heróis, da Marvel, da Comics, são os esportistas. São os esportistas, são os atletas. De alto rendimento. De alto rendimento. Por quê? Esses atletas, eles normalmente trabalham sempre no limite. São atletas que normalmente sempre treinam e participam das suas competições com dor, né? Não adianta a gente romantizar o atleta e achar que aquilo é saúde, o atleta é o exemplo de saúde, que não é, né? A gente teve um caso agora da Thaís, né, da atleta do vôlei feminino, e ela relatou isso com muita clareza. Falou assim, olha, tem 3 anos aproximadamente que eu treino todos os dias com dor, o sacrifício de estar nessa Olimpíada que é gigante. E as outras jogadoras, como a Gabi e outras, falaram que nós jogamos em virtude, em prol dela, que nós precisávamos, nós queríamos a medalha de ouro para ela devido a esse esforço. Então esse atleta,
que, principalmente o atleta brasileiro, vamos pegar agora o lado brasileiro. Esse atleta brasileiro que chega nas Olimpíadas, eu fico extremamente chateado, porque nas Olimpíadas é o período que, na verdade, eu fico aguardando, né, de 4 em 4 anos, e se eu pudesse, eu não trabalharia. Falei, vou ficar o dia inteiro somente... Pois é, você também gosta? O tempo todo. Imagino que por causa da função do trabalho não Sim, consiga... de tudo. Ginástica, o vôlei, qualquer que seja o esporte que seja transmitido. Eu quero assistir, porque a minha visão ela vai ser aquela visão do torcedor, talvez aquela visão de um brasileiro, mas a visão também do técnico. Então a gente consegue, né, o técnico, eu falo técnico Sim, do professor, do profissional. E a gente consegue entender que o brasileiro, primeiro, se este atleta conseguiu chegar numa Olimpíada, ele passou por várias etapas para ele conseguir índice, para ele conseguir se credenciar para aquela competição. Às vezes a gente vê gente, né, pessoas na rede social que não entendem essa dinâmica, criticando atletas brasileiros. Ah, mas uma medalha de bronze. Não conseguiu nem classificar para a final. Putz, como se fosse pouca coisa. Né? Quando a gente pensa no atleta brasileiro, nós temos atletas brasileiros que os pais têm que fazer vaquinha online, tem que vender tropeiro, tem que vender bombom na porta do clube para conseguir, na verdade, subsidiar esse atleta. Muitas vezes heróis quase que solitários, né? Porque competem contra pessoas que têm incentivos em seus países, né? Países de primeiro mundo, países, enfim, que pelo menos que já se situam melhor do que a gente nessas Muito questões, mais. né? Então, já tem o incentivo ao esporte desde os primeiros anos de vida, Sim. né? Já assim, idade escolar mínima também, as escolas já estão preparadas para isso, né? Muitas vezes. Na maioria das vezes. Quando a gente pensa em Estados Unidos e Europa, principalmente, esses atletas são recrutados ainda, tem idade, nos primeiros anos de vida escolar ali, um treinador, um profissional de educação física já observa e olha, esse menino aí tem os olheiros, né? Tem uma competência diferenciada. E aí tem incentivo, tem bolsa, tem... E vai, ele né? é mais rápido, ele é mais forte, ele é mais ágil, então já começa a canalizar e concentrar esses atletas em modalidades mais afins com as capacidades físicas que eles têm. Então o funil já começa, na verdade, o quê? Ficar mais ajustado que no Brasil. No Brasil, não. No Brasil, nós temos uma educação física que, infelizmente, ela é sucateada como a educação de uma forma geral. Educação física, na minha época de escola, era famoso para inglês ver, né? Assim, era o horário que a gente ficava esperando, porque era a hora que a gente podia fazer livre. Quase que o que quisesse. Eu batia uma bolinha. Sim. Quando tinha uma bola de vôlei, a gente brincava, mas nada sério, né? Nada... Não deveria ser. Como a educação de uma forma geral. A educação física, normalmente, como na verdade, muitas vezes a escola ela não tem uma estrutura e profissionais para questionar esse profissional, que tem sim. Então, nós temos um documento que ele é realmente assim, referência até no mundo, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é ela que vai regimentar a educação no Brasil e vai definir quais são as habilidades, quais são as competências por ano, por série, né? O que esse aluno tem que sair ao final realmente compreendendo. E aqui na educação física, infelizmente, nós temos bons profissionais de educação física, mas temos profissionais também que vai justificar a inoperância dele. Eu recebo mal, eu não tenho estrutura, a escola eu não tenho material, eu não tenho estrutura, e aí ele abandona. Relaxa. Agora, a educação física, num país como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, e dimensões continentais, é um celeiro, porque a gente, né, nós somos, na verdade, uma confluência ali, né, de índios com europeus, com africanos. Então, isso por si só... A gente tem o DNA do mundo inteiro. Cara, nós temos, na verdade, um potencial absurdo, absurdo. Então, a partir do momento que nós tivéssemos profissionais para que pudessem realmente fazer a seleção, né, que a gente chama no esporte de detecção de talentos, programas de detecção de talentos.